Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo do Direito Religioso. Eu sou o Jean Regina. E eu sou o Thiago Vieira. Estamos muito felizes por você estar conosco, por você nos seguir, ter aí o sininho de notificações plenamente ativado para acompanhar o conteúdo que nós produzimos de direito religioso, especialmente para você. Veja que depois de 2 anos o Dr. Thiago está falando todas as informações com tranquilidade, serenidade e bastante eficiência. É que eu tomei o meu remédio hoje. Parabéns, Dr. Thiago. Muito bom. Bom, o vídeo de hoje vai responder uma pergunta dos nossos seguidores sobre depois do quê? Da vinheta, Éder. Por favor, Éder. Roda a vinheta. Muito bem, você sabe qual a pergunta é, porque afinal de contas está na descrição aqui, está no título do vídeo, mas eu vou falar igual. É que tem pessoas que não leem. Exatamente. Muitos têm o sininho ativado e tocam o sininho já direto. Já quer assistir e tal, né? Muito bem. Bom, a pergunta é a seguinte. Um juiz de direito, Dr. Thiago, um magistrado, ele pode ser... Uma excelência. Sua excelência pode ser também meritíssimo. Pode ser também um pastor, afinal de contas, não existe aí uma vedação legal? Como é que é esse negócio? Bom, doutor? O juiz, o magistrado, a excelência, o meritíssimo, ele exerce uma função essencial à administração na justiça no Brasil, assim como os advogados. Assim como os advogados, mas os advogados de um lado do balcão e o juiz de direito de outro lado do balcão. E assim como os advogados possuem o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que estipula os direitos, as regras, os deveres dos advogados, o magistrado, o juiz de direito, possui a Lei Orgânica da Magistratura. E o que a Lei Orgânica da Magistratura diz, Jean Regina? Bom, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela diz no seu artigo 36, dizendo o seguinte, é vedado, ou seja, você já sabe o que é vedado, é proibido, terminantemente proibido ao magistrado. E aí lá no inciso 2º, diz o seguinte, exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe e sem remuneração, tá? E aí, a pergunta que se faz é se dentro deste ambiente que se tem a vedação, então, sociedade civil, associação, fundação, esse termo sociedade civil, inclusive, ele já está meio, essa lei era antes da década de 70, né? Então, muito antes da Constituição e muito ainda antes do Código Civil atual, que trocou tem uma mudança taxonômica, né? No artigo 44 do Código Civil. Então, sociedade civil é uma coisa mais abrangente. Associação ou fundação, tirando a associação de classe, então, tipo Instituto dos Magistrados ou Escola de Magistratura, essa coisa toda. Que daí ele pode, mas sem remuneração. Isso. E ele pode exercer ainda também o magistério. Isso também está na Constituição, ele pode ser professor. Então, fora isso, o espírito da lei é de que ele não pode ter nenhuma outra relação direta com a sociedade civil, porque ele é juiz dessa sociedade civil. Né, doutor? Ele pode ser acionista, né, cotista. Sim. Mas ele pode não receber pode, dividendo. Ele não pode ter poderes de administração, isso. Poderes de mando. Isso, gestão. De gestão, de forma nenhuma. E não só de entidades comerciais, mas como você acabou de dizer, no artigo 36, inciso 2º, de entidades da sociedade civil. Isso. A lei ela não usa o termo organização religiosa, nem entidade religiosa. Então, em uma interpretação mais extensiva, nós poderíamos dizer que sim, ele pode exercer até um cargo de diretor numa organização religiosa, porque a lei não diz expressamente o termo religião. Exato. Né? Mas qual é o espírito da lei? A gente tem que além da interpretação gramatical, usar outros métodos interpretativos, como o teleológico, por exemplo. E aí, qual é o espírito da lei? A lei ela serve para proteger a pessoa do magistrado e a instituição do judiciário. Como o Jean acabou de dizer, né? É o magistrado que vai julgar
a sociedade, os atores da sociedade. E aí me parece que é complicado se o Estado julgar um ator da sociedade em que ele é o presidente, que ele faz parte da diretoria. Exato. Então me parece que numa interpretação teológica, você precisa sim entender ou adicionar ali a organização religiosa, né, gente? Isso acaba gerando uma espécie de conflito de interesse direto e indireto, porque afinal de contas é um juiz colega que vai ter que julgar um precedente em que um outro juiz está no meio. Então isso quer dizer que o juiz não pode ser pastor? Não é isso que nós estamos dizendo, né? Tanto é que nós tínhamos aí como candidato a uma das vagas do Supremo Tribunal Federal, um agora desembargador federal que é pastor, que é o pastor William Douglas. Bom, então não tem problema nenhum, a lei da magistratura não veda de forma nenhuma que um juiz de direito, e aí gente, nós estamos usando a lei da magistratura, mas a gente poderia ir para a magistratura federal, a gente poderia ir para o Ministério Público. Não existe vedação, até porque se tivesse vedação seria um atentado, uma violação à liberdade religiosa, à liberdade de crença, porque se eu creio em Cristo e se eu recebi um chamado interno para ser pastor, se eu sou vocacionado, recebi um chamado de Deus para o pastorado, como é que eu vou exercer isso? Eu vou exercer sendo pastor. E aí tem uma lei dizendo que eu não posso ser pastor e que o meu chamado pessoal, interno, de fórum íntimo é ruim, ou eu não posso dar voz ao fórum íntimo da minha vida, eu tenho uma violação à liberdade religiosa e também à liberdade de crença. Exatamente. Que a liberdade de crença é interna, é praticamente absoluta, como diria Javier Ervada. Então, juiz, pode ser pastor, pode ser ministro do Evangelho, não tem problema nenhum. Vai na fé, como diria nosso querido amigo Fabinho Vargas. Isso. Né? Vai na fé, o bonitão do bailão. É isso aí. Um abraço pro bonitão do bailão. E assim, e junto com isso... Que não é tão bonito, na verdade, né? Coitadinho, não, mas passa adiante. Mas isso aí, foi ele que disse, hein? Inclusive, nós temos aí muitos queridos amigos que fazem parte da Associação Nacional de Magistrados Evangélicos, né? Tem a ANAMEL, né? Nosso abraço para o doutor Fábio Dutra, que foi presidente por muito tempo. Nosso querido amigo. E mostra, então, essa tranquilidade aí dentro do ambiente de liberdade religiosa que nós temos no Brasil. Por isso é importante falar. O que nós entendemos que é uma área meio cinzenta, né, Tiago, é quando o pastor juiz quer ser o pastor presidente da igreja. Ou membro da diretoria. Ou membro da diretoria da igreja. Aí foi o que a gente falou ali, né? É vedado ser dirigente de associações, da sociedade civil. Aí não é. Por uma interpretação gramatical, não é. Né? Organização religiosa ou entidade religiosa, porque a lei, gente, antes do Código Civil, ela usava o termo entidade religiosa ou associação religiosa. Instituição. E não está o termo religioso na lei da magistratura. Mas mesmo assim, pensando agora numa interpretação sistemática de todo o sistema e também teológica, não vejo com dificuldades o juiz, como a gente já explicou antes, querer ser dirigente. Exatamente. Mas é isso aí, né, gente? Eu acho que fica aí, então, a resposta aos nossos seguidores. E continuem curtindo, compartilhando, ativando os sininhos de notificação, mandando por WhatsApp, por MSN. Não, MSN não tem mais, né, cara? O Jean é do tempo do ICQ ICQ, ainda. isso. Fazer um barulho de... Enfim, se você quiser... O Éder tá rindo aqui, porque o Éder nem sabe o que é ICQ, ele tá procurando no Google, que o Éder é um jovem mancebo. Jovem rapaz, não é da época dele. Se você quiser também baixar o vídeo, colocar num DVD, entregar pro seu avô, ele vai gostar também de assistir. Enfim, curta, compartilhe. Não fala isso, porque o Dr. Ives, ele, quando tem um programa com ele manda um DVD para nós. Né? Pois eu queria que fosse meu avô. Um grande abraço, gente. Até a próxima.